A paz do Senhor Jesus, tudo bom com você? Para quem não me conhece, meu nome é Ítalo e esse é o primeiro vídeo da série Contando o que Deus fez. Essa série ela foi criada porque eu fiz uma enquete um tempo atrás no meu status do Instagram e perguntei se vocês queriam ouvir aquilo que Deus já tinha cumprido na minha vida. E vocês falaram que sim. E esse, vamos dizer, incentivo, ele surgiu no meu coração no final do ano passado, onde eu estava sendo incomodado, porque Deus já tinha feito tantas coisas na minha vida e continua fazendo, e ninguém sabia a não ser as pessoas próximas a mim. E a palavra do Senhor nos diz que temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura, e uma forma de evangelizar é contar aquilo que Deus fez na minha vida, né? A mudança, aquilo que era de uma forma, Deus atuou e ficou de outra. E sempre é para melhor, né? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Bom, para iniciar eu já quero deixar uma palavra para você que se encontra no livro de Tiago, capítulo 5 e versículo 15. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Como eu disse, esse vídeo é voltado especificamente para cura. Então eu vou contar aqui para você, que eu me lembre, é claro, porque são muitas coisas às vezes que a gente nem sabe, mas que Deus já curou em mim. Bom, quando eu era pequeno, assim que eu nasci, eu era uma criança muito doente, muito doente. Todas essas coisas foram testemunhadas pelos meus familiares e vizinhos que eu tinha em volta. Eu nasci ali no Hospital do Ipiranga, cresci a minha infância ali até os meus 12 anos na zona leste da capital de São Paulo, ali na região do Parque São Lucas. Então, todos os meus vizinhos e familiares, pessoas próximas a mim, testemunharam esse ocorrido, né? Eu era criança muito doente. Eu vivia mais no hospital do que em casa. E assim que eu nasci, eu fui diagnosticado com osteomielite aguda, que é uma condição muito ruim para qualquer um, né? Mas principalmente para uma criança, que a gente sabe que é um ser mais frágil. E o que seria essa osteomielite? Eu fiz uma colinha aqui, que eu não sei explicar o que ela é. Eu sei o que eu sentia, né? Mas vamos lá. A osteomielite aguda ela é uma infecção óssea, que tem um desenvolvimento muito rápido e que ela se manifesta através de febre, dor intensa e inflamação. Ela pode ocorrer após uma lesão, cirurgia, disseminação de uma infecção por meio da corrente sanguínea ou uma infecção bacteriana. O que eu sentia? Eu tenho vagas lembranças de sentir muita dor na perna esquerda, entre o joelho e o calcanhar, aqui na canela, né? Eu sentia muita dor na canela e não era uma dor palpável, não era aquela dor muscular que você consegue tocar assim na pele, apertar talvez o músculo e sentir. Não, era uma dor óssea. É difícil descrever a sensação, mas era uma dor absurda. Eu não conseguia dormir, não deixava ninguém dormir, não deixava minha mãe dormir. E eu me recordo que minha mãe, ela sempre, toda noite, ela fazia massagem na minha perna para ver se melhorava, mas não era muscular. Mas era uma maneira que ela encontrava ali de tentar fazer algo para aliviar aquela dor, fora os exames e o acompanhamento médico que eu estava tendo. Essa dor, ela me acompanhou
até os meus 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, até os meus 12 anos de idade, eu passava ainda por consultas, exames e procedimentos muito dolorosos. Houve uma época que os médicos eles inseriam uma agulha bem grossa, bem generosa, de frente com a minha canela. Eles perfuravam e tiravam um líquido bem escuro, e aquilo era insuportável. Não tinha, como é que a gente chama? Anestesia. Não tinha anestesia porque é no osso, enfim. Tiravam esse líquido escuro para, acho que, continuar fazendo exames, enfim. E eu carreguei esse fardo aí dessa dor. Com os meus 12 anos de idade, a minha mãe opta por se mudar para o estado da Bahia. E essa mudança, ela veio acompanhada de uma cura. Sim, de uma cura. A minha mãe, ela sempre orava. Ela era uma mulher de oração. E essa viagem veio acompanhada de uma cura. Eu era pequeno ainda, eu tinha 12 anos. Minha vida não tinha noção das coisas. Infelizmente eu não cresci em berço evangélico, então eu não frequentava igrejas evangélicas. Uma vez ou outra eu ia acompanhando o meu tio, acompanhando o meu pai, ou até mesmo a minha mãe quando ela ia presencialmente até uma igreja evangélica, mas eu era evangelizado dentro de casa pela minha mãe. Então eu estava em casa, mas ela comprava, na época era CDs, né? Era pirataria, né? Era o que dava para comprar. Comprava os CDs do Diante do Trono, eu ouvia também o Rodrigo Soeiro em casa, então eu sempre fui evangelizado de certa forma, por mais que ainda não tinha noção das coisas. E essa viagem veio acompanhado de uma cura. Ítalo, e como funcionou essa cura? Simplesmente minha mãe orava sempre por conta dessa enfermidade, por conta de várias outras que eu tinha, mas nessa situação temporal dos meus 0 aos 12 anos de idade, essa enfermidade era a pior, mas eu tinha várias outras complicações que sempre me levavam ao hospital. Eu praticamente morei no Hospital Estadual de Vila Alpina. E minha mãe sempre orava diariamente por conta disso. E eu lembro que assim que eu cheguei na Bahia, eu fiz uma oração muito rápida, que era... Sempre fui muito magrinho, e eu tinha um cabelão cacheado, e quando eu cheguei, eu sofria muito bullying aqui em São Paulo. Não é bullying de ser zoado, não. Hoje o pessoal sofre bullying na escola porque, tá me zoando. Eu sei, cada um com a sua dor, não tô desmerecendo, não. Mas o bullying na minha época de escola, o pessoal, além de me zoar, me batia mesmo. Me derrubava da escada, quebrava braço, era coisa absurda. Já quebraram meu braço, inclusive, tô falando por causa. Então o bullying era pesado. E aí quando eu me mudei pra Bahia, eu lembro que eu fiz uma oração rápida. Eu falei, Senhor, o Senhor me tirou de lá, me trouxe pra cá. Eu quero que minha história seja diferente, eu não quero mais sofrer bullying. Mas a minha oração era voltada pra isso. E aqui vai uma primeira chave. Não ache que Deus não vai fazer porque você esqueceu de pedir algo. Deus, ele não se emociona, ele não se move por palavras que saem da sua boca, mas é pela intenção do seu coração. Então não adianta você falar milhões de palavras bonitas, mas se o seu coração não estiver realmente quebrantado e sincero naquilo que você está propondo, infelizmente não vai acontecer. E ali eu fiz uma oração rápida para que minha vida mudasse. Eu não queria ser mais o Ítalo de São Paulo. E minha mãe, nas suas contínuas orações, simplesmente cheguei na Bahia e nunca mais senti aquela dor na perna. E até hoje eu tô aqui, tô com 24 anos
já voltei da Bahia. Tem 6 anos que eu estou aqui em São Paulo, que eu retornei. E eu retomei posse da minha cura. Nunca mais senti essa dor. Outra... Aí sim, enquanto eu estava na Bahia, com meu... tinha de 14 para 15 anos, eu comecei a sentir muitas dores no peito. E eu sempre fui um menino muito preso aqui em São Paulo, né? Que era casa e escola. Escola, casa, casa, escola, escola, casa. Quando eu cheguei na Bahia, era uma cidade de interior. Tinha 64 mil habitantes. Uma cidade segura, né? Comparado aqui em São Paulo. Minha mãe me deixou solto. Vai viver, né? Vai brincar. Que eu não podia ficar na rua brincando. É muito perigoso. Inclusive, fui iniciar aqui o vídeo para gravar para vocês. Já passou várias viaturas aqui, helicóptero. Então, querendo ou não, São Paulo é um lugar perigoso comparado a interiores. E aí, eu comecei a viver, comecei a brincar, ia pra roça, me apaixonei pela roça, comecei a montar em cavalo, comecei a ser feliz. Tinha bicicleta, comecei a praticar ciclismo, então eu ia de uma cidade para outra de bicicleta pela BR, acredite, pela BR, com 15 anos de idade. Juntávamos ali 2, 3, 4 ciclistas, íamos ali fazer 60 quilômetros, 80, 100 de bicicleta. E eu comecei a ser uma pessoa mais ativa no mundo dos esportes. E aí com 15 anos comecei a sentir muita dor no peito, muito desconforto no peito. Era uma dor absurda. Eu tinha a impressão que eu estava tendo uma parada cardíaca, por mais que eu não sabia como era ter uma parada cardíaca, mas a dor era tão intensa que eu falei, tô morrendo. E aí, tá passando um avião, ó, que é perto de Congonhas, passa avião direto. Mas espero que não esteja atrapalhando o áudio do vídeo. E aí, seguimos para o médico para fazer exames. E aí foi constatado, diagnosticado, que eu estava com um problema cardíaco. Para quem saiu de 12 anos de sofrimento, viveu 2 anos tranquilos ali, descobrindo o mundo, descobri que estava com problema cardíaco. Que problema é esse? Eu não sei o nome, que eu já tentei pesquisar, mas nem... que esse eu já estava um pouquinho maior, eu sei explicar melhor. Basicamente a médica falou que uma válvula do meu coração era menor que a outra. Isso fazia com que meu coração bombeasse sangue diferente. Então uma válvula, a que era maior, se esforçava mais para compensar a válvula menor, que não estava mandando sangue o suficiente. E nisso fazia com que eu cansasse, né, mais e doesse. E aí ela me proibiu de jogar bola, me proibiu de fazer ciclismo, me proibiu de correr, me proibiu de fazer um monte de exercício, quase todos. O único exercício que eu podia fazer era arte marcial, que não fosse um Muay Thai, porque é mais agitado, uma coisa mais tranquila, e natação. E aí estava eu, no auge dos meus 15 anos de idade, vivendo o que eu nunca tinha vivido antes, descobrindo a vida, podendo andar de bicicleta na rua, podendo ser uma criança feliz, e descobri que eu não podia fazer mais nada além de natação e alguma arte marcial. E aquilo me entristeceu. Aquilo me entristeceu muito. E a minha mãe queria me colocar na natação. Só que, lembra que eu sofria muito bullying aqui? Então, eu pensei comigo, eu quero arte marcial, porque eu sofria bullying lá em São Paulo, aqui eu não quero sofrer bullying. E aí foi ali
uma briga grande com a minha mãe, porque ela queria natação, eu queria arte marcial. Fui, consegui com que ela me matriculasse na arte marcial. Comecei a treinar karatê. Eu comecei a treinar karatê, não sofri mais bullying, graças a Deus. E o engraçado é que, por mais que eu treinasse o karatê, que ainda assim era um treinamento pesado, eu me apaixonei pelo esporte. E ali eu comecei a treinar duro. A gente treinava, acho que 5 vezes na semana, 2 vezes no dojo. E segunda, quarta e sexta eu treinava com os colegas de faixa, na casa de um, na casa de outro, na rua. E ali fui me desenvolvendo na arte marcial. Hoje eu tenho título regional, tenho título municipal, tenho título estadual, participei do nacional pelo karatê. Só que, por mais que isso prendia a minha atenção, de final de semana eu via meus amigos jogando bola, eu via meus amigos indo pedalar, que era algo que eu gostava muito também. Eu via meus amigos correndo. Tinha uma rua muito grande na cidade, que é uma das principais ruas da cidade, chamada Rua da Conquista, que ela tinha 2 quilômetros e pouco de extensão, e ali dava 5 horas da tarde, você via quase todo mundo da cidade fazendo caminhada e correndo ali nessa rua. E eu morava próximo ali daquela rua, então eu via aquilo, e aquilo ainda como posso dizer, mexia comigo. Então, foi quando eu orei para Deus e disse que eu não aceitava aquela condição. Na minha simplicidade, eu sei que a gente não tem mérito nenhum para chegar para Deus e falar eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, até porque o que a gente merece mesmo é a morte, é a dor, o sofrimento, mas pelo amor de Deus, né? Em João vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através desse amor, nós podemos alcançar a graça e chamar ele de Pai. E eu disse que eu não aceitava aquela condição e que eu tinha fé que eu estava curado e que eu ia fazer tudo que eu quisesse. Essa foi minha oração. Depois desse dia, joguei bola, continuei fazendo ciclismo, fiz dezenas de outras atividades físicas, já aprendi a nadar em cachoeira, em rio, entrei num curso paramilitar, cresci lá dentro, fiz 2 acampamentos de sobrevivência, enfim, fiz tudo aquilo que eu queria fazer. E nada, nenhuma dorzinha no peito sequer eu senti. Eu tomei posse da minha cura, fiz tudo que eu queria fazer. Hoje eu faço. Hoje, se eu quiser sair aqui e jogar uma bola, eu jogo. Nunca mais voltei no médico para falar, diagnosticou cura. Não, eu criei, já tomei posse da minha cura. Hoje eu faço tudo que eu quero e eu não sinto absolutamente nada. Não sinto absolutamente nada para a glória de Deus. Então, essas são as 2 maiores curas que eu tô lembrado. Tem outras também, lembrei de uma agora também. Uma vez, com 4 anos de idade, eu tava saindo pra escolinha. E aí na porta de casa tinha um calendário, não sei se vocês vão lembrar. Era um calendário que era uma folha de alumínio, e na base dele, embaixo e em cima, era uma barra de alumínio. Chega a fazer aquele barulhão assim de alumínio quando você mexia. E aí ele ficava pendurado na porta de casa. E aí era uma manhã de muito vento. E minha mãe abriu a porta para que a gente pudesse sair para ir para a escolinha. O vento soprou aquele calendário voou. A quina da barra de ferro
do calendário pegou aonde? No meu olho. Ítalo, fora do seu olho? Não. Dentro do meu olho e furou a minha retina. Eu tô falando pra vocês que eu era criança muito sortuda, tudo acontecia comigo. Furou a minha retina. Fui pro hospital, fiz ali uma microcirurgia, fiquei, se não me engano, 45 dias ou foi 60 dias com um tampão no olho. E até hoje, o médico falou pra minha mãe que eu ia ficar cego, né? Era 90% de chance de eu ficar cego de um olho, de eu enxergar só com o outro, mas que ele ia fazer o possível pra pelo menos eu poder abrir os dois olhos, né? E minha mãe não aceitava aquilo, orou pra Deus, porque a última palavra é de Deus, não importa o que os médicos dizem. Sim, a medicina está aí para auxiliar, para ajudar, mas a última palavra é a de Deus, não é a do homem. Tudo é de acordo com a sua fé e com a vontade de Deus. E naquele momento, minha mãe orou para que eu não ficasse cego. E com 60 dias depois, tirou o tampão, eu estava enxergando normalmente. É claro que tudo deixa marcas, tudo deixa cicatrizes. Então, até hoje, o fato de eu usar óculos é um agravante disso, mas quando eu olho para a claridade, por exemplo, eu olho para o céu azulzinho, eu vejo um fio de cabelo voando no céu. Para qualquer lugar que eu olho, eu vejo um fio de cabelo voando. Mas não é um fio de cabelo. Na época, antes eu tentava pegar os fios de cabelo, mas na verdade é a cicatriz que eu tenho na retina por conta desse furo. Então é isso, compartilhando os meus maiores testemunhos que eu me lembre de cura, mas eu tenho diversos outros. Quase todo mês a gente vive milagres de Deus e testemunhos para que a gente possa contar. Tudo isso que eu compartilhei com vocês, todas as pessoas próximas a mim, todos os meus familiares testemunharam isso na minha vida e hoje eu estou testemunhando isso em público, através das redes, para que esse testemunho possa alcançar mais vidas e que a sua fé de alguma maneira seja fortalecida, que isso edifique a sua fé se você está passando por um momento de enfermidade, por uma situação adversa que você acha que não tem saído, ou os médicos já desenganaram você, a sua família, seu filho, sua mãe, enfim. E acredite que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Então, fique com esse primeiro vídeo da série sobre cura e eu vou fazer outros vídeos contando outras experiências em outras áreas, libertação, área financeira, promessas que Deus fez e cumpriu na minha vida. Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana.